Bom dia, irmãos. Bom dia. Hoje, na escola dominical, a gente vai apresentar um projeto missionário de férias que a gente realizou em janeiro. Então, para despertar nos irmãos também a vontade de contribuir com missão, seja financeiramente, seja orando e seja principalmente indo. Então, a gente vai compartilhar uma experiência que a gente teve. Então, foi eu e eu estou com um grupo de jovens aqui também, todos da cidade de São Paulo. Está vindo um menino de Minas Gerais. Então, cada um é de uma igreja. Vem aqui, por favor. Vem todo. Beijo. A gente não está no grupo completo. A Adriana está lá fora ligando para o menino de Minas. E tem um menino da Lapa que ele vai chegar no final, só que hoje ele não conseguiu vir. Então aqui nós temos o Jonathan. O Jonathan está estudando no Instituto Bíblico Eduardo Lenin, lá em Minas Gerais, em Patrocínio. Então ele está fazendo seminário de teologia. E temos também o Pedro, que é lá da Igreja Presbiteriana da Parada 15. E o Jonathan é da Igreja Presbiteriana da Vila Nilo. E temos também ali a Juliana, que foi com a gente, que está com vergonha de levantar. A Ju é da Congregação Cristã, ela nos acompanhou também e foi com a gente na viagem missionária. E a Adriana também é da Parada 15. Então, a gente vai hoje compartilhar com os irmãos um pouquinho do que a gente viveu lá. Bom dia a todos. Antes de começarmos o relatório desse trabalho que Deus nos proporcionou fazer, vamos ver um pouco o que Deus quer falar conosco através da sua Santa Escritura, né? Eu estudo no IBEL, é um instituto bíblico da Igreja Presbiteriana, e tem sido uma bênção para mim. Estou indo para o meu 2º ano, são 3 anos, e Deus tem me proporcionado momentos muito importantes de poder aprender um pouco mais da palavra, é um privilégio único. Eu só fico um pouco nervoso, né, que eu estava falando para a Tawane, meu Deus, quantas câmeras, por quê? Mas, graças a Deus, ele nos fala, tem aquela lá atrás, né? Que Deus possa nos abençoar no dia de hoje. Vamos abrir nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 4. Paulo aos Colossenses, capítulo 4. Nós leremos do verso 2 ao verso 6. Vamos ler de forma alternada, eu vou ler os versos pares e peço que os irmãos leiam os versos ímpares. Colossenses 4, do verso 2 ao verso 6. Leiamos. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também sou ordenado. Para que eu o manifeste como devo fazer. Orai-vos com sabedoria, para a construção do fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Vamos orar para que Deus fale ao nosso coração nessa manhã. Santo Deus, graças te damos, Pai, por esse dia que o Senhor nos concede de estarmos mais uma vez na tua casa de oração, e rogamos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor fale a cada coração aqui presente, que o Senhor possa nos moldar, que o Senhor possa, ó Deus, trabalhar em nossos corações, para que assim nós possamos ser mais parecidos com o Senhor, que a tua palavra venha ser viva e eficaz em cada vida aqui presente, ó Deus. Continue a nos instruir, e muito obrigado, ó Deus, por esse dia de vida que o Senhor nos concede na tua presença. É no nome santo de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. É um desafio muito grande que a igreja tem na nossa atualidade sobre demonstrar a quem nós servimos, né? E hoje em dia nós vemos essa dificuldade principalmente pelo secularismo estar tomando conta desse mundo. Então nós vemos pessoas buscando seus ideais, pessoas buscando razões para viver, buscando paz em relacionamento, paz em família, paz no estudo, paz no trabalho. Só que elas não podem encontrar essa paz, as pessoas que estão fora de Cristo. Porque essa paz só é encontrada em Cristo Jesus. E esse é um desafio que nós, cristãos, temos na nossa atualidade. Demonstrar que nós somos o povo de Deus
E como povo de Deus, nós temos que obedecer aquela missão que Deus dá aos seus discípulos, que é ir a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É claro que a gente deve ter a diferença entre missão e evangelismo. Evangelismo é quando nós falamos da parte de Deus para as pessoas que estão ao nosso redor, e nós fazemos disso a pregação da palavra. E missão é como se eu fizesse esse tipo de evangelismo, só que eu estou me deslocando do meu convívio, dos meus familiares, da minha casa, e vou para um local onde o evangelho não é pregado. Então, mais ou menos, essa é a diferença entre evangelismo e missões, que inclusive John Piper, um grande pregador, tem um vídeo que fala sobre isso. E é uma dificuldade que a nossa igreja tem na atualidade de estar pregando Cristo. Porque muitas vezes nós somos cristãos, nós vamos para a igreja, nós fazemos nossas devocionais em casa, mas quando estamos com a oportunidade de pregar Cristo, muitas vezes nós nos calamos. Então vamos ver como nós, povo de Deus, através da Santa Escritura, pode colaborar para a pregação do Evangelho, para os missionários que estão no campo, e como nós, povo de Deus, pode chegar e ajudar Cristo, para que Cristo seja pregado, seja lá onde estivermos. Então, Paulo escreve essa epístola à igreja de Colossos, e ele tem algumas admoestações nesses versos que nós lemos. O primeiro que eu quero ressaltar nessa manhã está no verso 2. Então, Paulo fala àqueles irmãos: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. E o primeiro ponto que eu quero ressaltar de como nós, povo de Deus, podemos ajudar na pregação do Evangelho é perseverando na oração e vigiando. Agora eu vou explicar por quê. Paulo manda aqueles irmãos não simplesmente orarem de qualquer forma, ou orarem de manhã ou de noite, mas ele diz: perseverem na oração. Então ele diz que a oração deve ser algo constante na vida. E nós, povo de Deus, também podemos colocar isso em nossas vidas. Nós devemos perseverar na oração. Esse vigiando com ações de graças tem a ver com como se Paulo estivesse falando: tomem cuidado para saber o que está acontecendo ao seu redor. Então, nós somos povo de Deus e muitas vezes nós sabemos o que acontece ao nosso redor. Nós sabemos que missionários são perseguidos no Oriente Médio, na Índia, no Japão. E nós devemos continuar orando perseverantemente e acompanhando o que acontece com os nossos irmãos na fé. O verso 3 continua, e é o segundo ponto que eu quero destacar, que diz: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também sou algemado. Então Paulo nos deixa mais uma advertência. Ele estava escrevendo para aqueles irmãos de Colossos, e essa admoestação serve também para nós, o povo de Deus. Então ele diz: suplicai ao mesmo tempo por nós. Então Paulo estava pedindo aos irmãos de Colossos: orem também por nós. Estejam junto nessa batalha por nós, porque tanto Paulo como os irmãos missionários dos dias de hoje, eles necessitam de nossa ajuda, seja ela financeira, seja ela em oração, seja ela nós ajudando no evangelismo, nas nossas escolas, onde quer que estejamos. Então Paulo diz: suplicai ao mesmo tempo por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra. Então Paulo estava falando: para que Deus me abençoe onde eu devo pregar o evangelho. Então ele diz àqueles irmãos, e serve muito bem para nós. Aí o verso 4 diz: para que eu o manifeste como devo fazer. Então Paulo estava algemado por pregar Cristo Jesus, e ele pede para aqueles irmãos para orarem por ele, para que Deus abra a porta à palavra, e para que ele pregue como ele deveria fazer. Ou, resumindo, para que ele pregasse somente Cristo. E nós temos que pregar também, nós temos que orar, para que Deus capacite os missionários para que eles preguem somente Cristo. Então Paulo fala àqueles irmãos e serve como mais uma admoestação. Então no verso 5 continua: portai-vos com sabedoria para os que são de fora, aproveitai as oportunidades. Então o povo de Colossos naquela época, eles estavam sofrendo algumas dificuldades. A igreja de Colossos ela estava sendo perseguida, por quê? Porque elas acreditavam em Jesus, então as pessoas ao seu redor chegavam e falavam:
vocês são ateus porque vocês só servem a um Deus. Então, eles sofriam vários tipos de ameaças por não se prostrarem diante de César, do imperador, e diversas outras coisas. Então, Paulo diz àqueles irmãos: portai-vos com sabedoria para os que são de fora. E mais uma coisa que nós, povo de Deus, pode tirar desse texto, é que nós também devemos ter sabedoria para aqueles que não conhecem a verdade. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora, são aqueles que não eram os judeus, eram os gentios. Então Paulo diz: portai-vos com sabedoria, porque eles estavam sendo perseguidos, e assim como eles, nós temos nossas dificuldades na nossa atualidade por sermos cristãos, e devemos demonstrar, seja com nosso caráter, seja com nossos gestos, seja com nossa palavra, quem nós servirmos. E fica mais uma coisa para a igreja no dia de hoje. E no final do verso 5 diz: aproveitai as oportunidades. Quantas vezes nós, por mais que seja simples, nós deixamos as oportunidades de evangelismo passar ao nosso redor, né? E um dia desses eu estava conversando com uma vizinha espírita, e a gente estava batendo um papo, ela estava falando com algumas dificuldades, e eu fiz somente uma pergunta: em que ano nós estamos? Ela falou: 2016, é claro. Eu falei: e por quê? Aí ela ficou em silêncio, e não conseguiu responder. Ela falou: eu não sei. E por mais que seja somente 2 simples perguntas, é uma forma simples de nós entrarmos com o plano da salvação. Que Jesus veio ao mundo, que Cristo nasceu, que Cristo cresceu, morreu e ressuscitou para salvar todo aquele que crê. Então nós devemos aproveitar as oportunidades onde quer que estejamos. O verso 6 continua: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Então Paulo fala àqueles irmãos para eles terem uma palavra agradável. Por quê? Por conta deles estarem sendo perseguidos, seria realmente algo muito difícil, né? Como nós estamos sendo perseguidos na nossa atualidade, não é fácil. Às vezes tem aquelas pessoas: então você é crente. Então, só porque nós somos crente é que a gente é igual ao pessoal da Mundial. Não que seja errado, com certeza não. Mas eles nos julgam por quê? Porque muitas pessoas têm aprendido o evangelho errado, têm vivido de forma errada, então para eles todos são cristãos iguais. Isso com certeza não é verdade. Então nós devemos ter uma palavra agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então esse é o foco da igreja de Deus. Nós devemos saber responder, seja lá o nosso amigo na escola, seja o nosso chefe no trabalho, seja o nosso amigo de faculdade. Nós somos o povo de Deus, nós somos luz do mundo e sal da terra, e por isso nós temos que demonstrar esse amor. Quantas vezes nós guardamos tanto isso para nós, e às vezes a gente é até, digamos que, ignorantes por não transmitir essa palavra de amor. E isso chega a ser extremamente muito difícil, porque como nós, povo de Deus, que somos salvos, não transmitimos essa palavra para as pessoas que não conhecem. Você já se perguntou isso? Por que eu, povo de Deus, muitas vezes deixo de falar de Deus porque eu tenho vergonha? Ou deixo de falar de Deus porque eu acho que eu não tenho capacidade? Paulo disse que ele deixou de falar palavras sábias somente para pregar Cristo. Paulo, um grande estudioso, um grande homem. Nós também podemos fazer o mesmo, seja perguntando em que ano estamos, seja entregando um folheto. Essa é a nossa missão, porque nós somos discípulos de Cristo, e por isso nós devemos anunciar o Evangelho. Em Atos 4, verso 20, diz assim: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Então, Pedro e João, eles estavam sendo acusados por terem curado um homem coxo de forma familiar em uma porta de uma igreja que se chamava Formosa, e eles estavam sendo acusados pelos escribas, pelos fariseus, pelos saduceus, que não acreditavam na ressurreição, e eles estavam sendo enfrentados porque eles não queriam que Pedro e João pregassem Cristo. Só que eles falam de forma muito linda: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E quantas vezes, mesmo nós, sem ter essas dificuldades de perseguição,
Mesmo nós, sem ter essas dificuldades para pregar o Evangelho, nós deixamos de falar daquilo que é mais importante para a nossa vida. Aí fica uma admoestação para a igreja. Quantas vezes nós temos deixado de servir aquele Deus que nos proporcionou a salvação? Eu dei uma ilustração no domingo passado, e eu gosto de ressaltar que a gente pode ter noção da nossa salvação. Quantas pessoas já passaram por esse mundo? Você já se perguntou? E hoje, quantas vivem na atualidade? Cerca de 7 bilhões. Quantas virão? E Deus escolheu eu, você, para estarmos salvos em Cristo Jesus. Você já parou para pensar? Qual é a chance hipotética nisso? E quanto valor nós temos dado à salvação? Quantas pessoas estão morrendo lá fora porque não conhecem a Cristo? E hoje em dia tem sido negligenciado na teologia a teologia do inferno, né? A doutrina do inferno. Então, muitas pessoas preferem não tocar nesse assunto. Eu estava lendo um artigo e realmente é uma dificuldade que nós temos. Porque às vezes nós anunciamos Cristo, nós falamos de Deus, mas muitas vezes nós escondemos essa parte da história. Agora imagine nós estarmos eternamente com Deus, mas enquanto aquelas pessoas que estarão eternamente no inferno? Alguém pode definir o que é inferno? Alguém aqui se arrisca? Certo. Então muitas pessoas dizem que é a distância de Deus na glória. Muitas pessoas dizem que é a dificuldade de não ter Deus na eternidade. Outras pessoas dizem que é a chama eterna, o fogo. E na teologia nós vemos que é a presença de Deus em ira. Então o inferno é a presença de Deus em ira. Agora imaginem vocês estarem queimando eternamente longe da preciosidade que é a graça de Deus. Nós não. Eu não, e creio que todos aqui não. Mas como nós vamos ver esse povo que está se perdendo, simplesmente viver a sua eternidade longe daquele que nos deu tanto? Nós temos sido o povo de Deus como pregadores da mensagem. Nós temos escutado Paulo orando pelos irmãos para que Deus abra a palavra da verdade. Nós temos aproveitado as oportunidades, agido com sabedoria. Realmente é uma coisa que nós devemos orar, para que Deus capacite os missionários, para que Deus abra a porta ao Evangelho, para que Deus nos capacite nesse mundo. Mas nós não devemos ser somente ouvintes da palavra, mas praticantes, como diz em Tiago. Então que Deus possa abençoar a igreja de Vila Formosa nessa manhã, e que nós, povo de Deus, venhamos ser realmente pessoas que preguem a palavra da verdade, seja em ação, seja através de nossas vidas, seja em palavra. E que nós não possamos ser somente ouvintes, mas que nós possamos orar e ajudar, como Paulo nos admoesta na carta de Colossenses. Então que Deus abençoe nossa igreja. Agora nós vamos partir para a apresentação. Tá tudo certo? Gente, nesse mês todo, deixa eu ver se deu certo aqui, a gente apresentou ao longo das igrejas. E eu nunca entendia porque, por exemplo, na igreja do Jonathan, o Jonathan estava super nervoso. Aí eu ficava, pra quê, gente, tá tão nervoso? Da Adriana, a Adriana também estava super nervosa. Então eu entendi, porque às vezes a responsabilidade que a gente tem para compartilhar com a nossa igreja parece que fica mais pesada também por vocês conhecerem a gente. Então é uma alegria também muito grande. A gente vai compartilhar. Deixa eu ver se... Acho que desligou aqui. Ah, tá lá em cima. Então, vamos lá. Então, o projeto que a gente participou chama Mãos à Obra. E ele foi... O Jonathan já falou a diferença entre evangelismo e missão, né? Então, é mais em questão de deslocamento mesmo e a cultura. Então, o evangelismo, você traz as pessoas para dentro da sua cultura. Então, é como se a Vila Formosa fosse fazer trabalhos e trouxessem as pessoas para cá. E missão, você se desloca. Então, você vai para um lugar, mas em ambos você tem o objetivo de falar de Jesus para as pessoas. Gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta ou alguma colocação, pode fazer ao longo da apresentação, tá? Porque senão a gente se perde depois no final, então pode levantar a mão e fazer.
Então, quem organizou esse projeto? A Igreja Presbiteriana, não sei se todos aqui são presbiterianos, ela é organizada assim. Tem as igrejas locais, então tem a Vila Formosa, aí o conjunto delas forma o presbitério. Então, no nosso caso, são 4 igrejas que formam o presbitério. O conjunto dos presbitérios formam as sinodais. E o conjunto das sinodais formam a Confederação Nacional de Mocidade. Então, a CNM, que a gente chama, ela é formada por todos os estados do Brasil. Essa CNM tem uma diretoria. Então, essa diretoria, ela é dividida em secretarias e elas são responsáveis por fazer as ações. Então, quem organizou foi a Secretaria de Missões, e esse projeto já teve outras vezes. Então, daqui é a primeira vez que todo mundo participa, mas o pessoal já foi para o Paraguai, eu sempre esqueço, 2 vezes para o Peru, para o Piauí e para o Uruguai, foi 2 vezes. Então, eles estão há uns 5 anos já fazendo isso, só que a segunda, né, dessa diretoria. Então, aconteceu entre 8 a 17 de janeiro, foi esse ano. Nessa viagem, foram 49 jovens do Brasil. Então, tinha gente de todos os lugares do Brasil, não só de São Paulo, tinha do Rio, tinha de Fortaleza, do Rio Grande do Sul, do Pará. Então, tinha de vários estados do Brasil, estava praticamente quase todos os estados representados. E nós nos encontramos e nos conhecemos todos lá. E nós passamos por alguns lugares. Então, nossa viagem durou 10 dias. Então, do primeiro ao último dia, nós não ficamos tudo no mesmo lugar, né? Nós chegamos em Manaus, mas de lá nós fomos viajando por alguns lugares do Amazonas. E nós fizemos algumas ações lá nos locais onde nós passávamos. Então, nós fizemos corte de cabelo, né? Na parte social, tinha manicure. Que mais? Vai falando que eu não lembro tudo. Distribuição de folhetos, de bíblias. Tinha muito trabalho com as crianças, né? As crianças, quando nós chegávamos nos lugares, geralmente já tinham crianças nos esperando já. Então, com as crianças tinha brincadeiras, tinha lanche, tinha as histórias, né? A parte do evangelismo mesmo. Tinha trabalho com jovens e adolescentes, porque lá muitos deles já são pais e mães muito cedo. E também com os adultos da região, né? Nós dividíamos em equipes, então cada equipe já tinha sua responsabilidade para fazer. Então, a gente chegava num determinado lugar, onde seria o dia, e aí cada um já ia começando o seu trabalho junto com a sua equipe. Então, tinha pessoas que já iam nas casas do lugar, visitando. Quando tinha oportunidade, nós entrávamos, conversávamos mais com a família ou com a pessoa. E os outros grupos também já iam cuidando do teatro, que tinha parte do teatro, do evangelismo na igreja mesmo, e as outras atividades que nós fazíamos nos locais. Então, aqui é o nosso roteiro que a gente fez, igual a Adriana falou. Então, nós começamos em Manaus e fomos depois para Rio Preto da Eva, a gente vai ampliar. Então, todas essas cidades a gente foi de ônibus. Menos para ir para a aldeia, que não dava para ir de ônibus, então a gente se deslocou de barco. De canoa, desculpa. Era para a gente se deslocar de barco, só que deu problemas por causa do rio e a gente foi de canoa. Aí está representado nas fotos a nossa chegada em Manaus, a preparação dos kits odontológico, o pessoal separando as bíblias. Tinha os nossos momentos de devocionais que cada pessoa preparava. Tinha um cronograma certinho para devocional, para organizar na alimentação também, dividir entre meninos e meninas para ir para a cozinha, fazer a comida. E eram nós mesmos que fazíamos tudo isso. Aí o culto na IPB em Petrópolis, que é em Manaus mesmo, foi o primeiro dia nosso. Foi o primeiro dia nosso lá, quando começou o trabalho, que todos os jovens estavam reunidos. Então, na igreja de Petrópolis, nós tivemos as instruções de como seria a viagem, né? Então, nós chegamos lá e eles nos instruíram em algumas informações para que a gente pudesse estar fazendo essa viagem. Algumas informações são que nós não deveríamos recusar o alimento ou água, seja lá o que for que eles
nos oferecerem. Por quê? Porque eles se sentem muito constrangidos quando alguém oferece, porque eles estão dando o melhor de si para receber aquelas pessoas que estão visitando. Então, eles se sentem muito tristes quando alguém não recebe. Mais algumas admoestações, como a gente não sair sozinho na mata, a gente tomar cuidado onde pisa, não tomar banho no rio à noite, esse tipo de coisa. Recomendações. Agora eu vou falar um pouco sobre a diferença entre os índios na região. Nós temos 3 tipos de índios, como vocês podem ver. Nós temos os integrados. Esses integrados são aqueles índios em que não falam mais a sua língua cultural, eles não andam mais pelados e eles têm uma proximidade maior com a sociedade, com os homens brancos. Então, por exemplo, esse local onde nós ficamos, fica cerca de 1 hora de um município onde já tem mercado, esse tipo de coisa. Aí nós temos os povos de recente contato, que são aqueles índios que ainda mantêm sua cultura, mantêm sua língua nativa, mas sempre tem no meio deles uma pessoa que fala português, ou eles sempre recebem alguma pessoa portuguesa para fazer um trabalho social, um trabalho evangelístico. Mesmo no meio dessas pessoas de recente contato, a evangelização ela é muito difícil por conta da FUNAI, que é o grupo que defende os índios, dificultar esse acesso. E nós temos os índios isolados, que são aqueles índios que estão muito mais afastados, são cerca de 7 dias de barco, só para chegar em algumas aldeias. Então, são os índios onde nós mais encontramos a dificuldade de acesso para pregar o evangelho. Então, depois de receber essas orientações, a gente orou bastante para a gente não fazer careta, para comidas, nada dessas coisas. Então, nós nos dividimos em subgrupos também para otimizar o trabalho. Então, nós partimos, isso daí foi no sábado, então no domingo, nós nos preparamos de manhãzinha para ir para Rio Preto da Eva. Então, lá em Rio Preto da Eva, a gente tinha sempre mais ou menos a mesma rotina. Então, a gente ia chamando as pessoas para atividade à tarde. Em Rio Preto da Eva, a gente teve a possibilidade de fazer as atividades em uma escola municipal. Então, aqui a gente chamando. À tarde tinham atividades que a Adriana falou, então eram as brincadeiras, tudo. Todas elas tinham um foco evangelístico. Então, até nas brincadeiras, em tudo, a gente tentava demonstrar Jesus para elas irem entendendo um pouco desse amor. Então, para facilitar também o nosso trabalho, tudo era voltado para o livro Sem Palavras. Então, como é um modo da gente falar de Jesus de uma forma rápida, e como a gente não tinha tempo para falar, porque a gente ficava um dia só em cada cidade, então tudo a gente se utilizava desse recurso. Então, se os irmãos não conhecem e depois quiserem conversar com a gente, foi muito interessante. E aí, em cada cidade, a gente tem algumas experiências. Para não ficar muito estendido o tempo, a gente vai compartilhar algumas só. Então, em Rio Preto da Eva, a gente acha importante, mas como a gente tem um tempo, a gente vai focar nas que a gente acha mais importante compartilhar com os irmãos. Mas em todas as visitas, normalmente tinha uma coisa que tocava a nossa vida. Porque a gente vai para trabalhar, mas Deus trabalha muito mais na nossa vida do que a gente trabalha. Então, nós saímos de Rio Preto da Eva e fomos para Lindóia. Então, assim, no mesmo dia a gente saiu e foi para Lindóia e ficamos no acampamento da Igreja Presbiteriana de Manaus, que eles têm um acampamento em Lindóia lá que é muito forte. Então, no segundo dia nós fomos para Lindóia e fizemos as coisas lá também em Lindóia. Em Lindóia, nós fizemos as atividades no próprio sítio que nós ficamos alocados. Nós dormimos nesse sítio durante 3 noites. Então, a gente, depois de Rio Preto da Eva, nós fomos para esse sítio, dormimos lá. Aí, no segundo dia, fizemos atividades lá. E nos outros dias, nós viajávamos para o lugar onde nós íamos e retornávamos para lá para dormir. Porque lá a acomodação era melhor para nós e também não era tão longe dos outros lugares que nós iríamos fazer as atividades. Lindóia, então, nós fizemos no mesmo sítio, nós chamamos o pessoal de manhã, e foi bem legal, porque como era na mesma região, então as pessoas não iam embora. A gente até, tinha hora que a gente brincava que queria a nossa privacidade, né, para poder tomar um banho, comer tranquilo, mas eles ficavam com a gente o tempo todo. Então, se a gente ia comer alguma coisa, tinha gente para comer com a gente. Se a gente ia tomar banho, o pessoal ficava na porta esperando lá a gente tomar nosso banho, porque queria ficar com a gente. É um povo muito carente lá.
Então, não só em Lindóia, mas em todos os lugares que nós passamos, o que ficou marcado para nós é que as pessoas são muito carentes. Quando nós chegamos nos lugares, você se assusta um pouco, porque até as crianças são um pouco fechadas, assim, elas não vão... Você pergunta seu nome, ela não responde, elas são bem retraídas. Mas passa um tempinho que você conquista, aí não desgruda mais de você. E em Lindóia, então... o índice... em Lindóia tem um fato muito importante para falar, que é o índice de AIDS. Né? Algumas pessoas nos informaram 88 e outras 95. Então, eu não sei qual que é o correto, mas mesmo sendo 88, que é um pouco mais baixo, é um número muito alto, que é 88% entre 14 a 25 anos das pessoas têm AIDS. Né? Isso se deve a vários fatores. Né? Por ser um lugar muito carente, e não tem hospital muito próximo, os hospitais, quando tem próximo, não têm recursos, e eles não têm nenhuma orientação. E funciona, as casas lá, assim, as famílias, elas são muito desestruturadas. Então, por exemplo, eles não têm casamento formal, no civil, nem de igreja, eles casam, se conhecem, resolvem morar junto e constroem a família. Só que passa um tempo, a mulher ela conhece um outro rapaz de uma outra casa, então ela sai da casa dela, deixa os filhos com o marido e vai para outra casa. E o marido faz a mesma coisa. Então acaba que os filhos mais velhos acabam cuidando dos filhos mais novos e muitas vezes eles não têm nem recursos para arrumar trabalho ainda, que às vezes tem crianças de 10 anos cuidando de crianças de 3, 5 anos. Então isso impacta bastante lá. Então quando eles se conhecem, até os adolescentes, eles já resolvem às vezes a juntar e formar uma família. Só que aí vira um círculo, né? Porque acontece a mesma coisa que os pais fizeram com eles, eles acabam fazendo também. E eles não têm nenhuma forma de se prevenir. Para eles, não tem nenhum tipo de orientação lá para eles nesse lugar. Então, o número de AIDS lá é muito alto. Em Lindóia, nós fizemos as mesmas atividades. Como o espaço era maior, então nós conseguimos até fazer mais brincadeiras, até porque ninguém ia embora, então a gente tinha que ficar lá o tempo todo. E o culto também, à noite, nós realizamos no próprio sítio, que lá tinha um espaço para o culto, e foi bem legal. Foi uma experiência bem gratificante para nós, até nesse sentido do local em si, da cultura deles e da carência dessas pessoas. Nós tivemos um momento de lazer, né, no próprio sítio. Atrás do sítio tinha um rio, que se chama Rio Urubu, que é um rio bem grande. E nesse dia foi bem legal, porque nós vimos boto, passou uma cobra no rio a hora que nós estávamos lá. Então foi bem interessante, assim, pra gente. E o lugar lá, assim, o que impactou todos nós lá no Amazonas é a beleza. Eu acho que se existe um lugar mais bonito que lá, é o paraíso só, quando nós fomos lá pro céu, porque lá é lindo demais, de verdade. E as experiências que nós temos nesse lugar, essa aqui eu acho que é bacana falar, porque nós dormimos, não sei se tá bom a imagem para vocês visualizarem, mas era em formato de oca, só que o teto, ele não encostava na oca. Então, os quartos, eles eram todos agrupados, só que tinha uma parede que separava. Se eu ficasse em pé na beliche da cama de cima, eu via todos os outros quartos e os banheiros. Então, e tudo que um falava, o outro escutava. Então, os meninos estavam, às vezes, no quarto lá do fundo, e aí, tudo que eles falavam, a gente escutava. Então, quem queria dormir mais cedo tinha muita dificuldade. E quem queria acordar um pouco mais tarde também. Porque a hora que um primeiro acordasse, ligasse o chuveiro ou desse uma descarga, todo mundo acordava. Então, as dificuldades aí foi para dormir mesmo, porque ninguém ficava quieto. A gente teve dificuldade também, na verdade, as medrossas, né? Eu me encaixo em todas e eu coloquei essa foto só para fazer questão, para falar que não é exagero. Gente, esse bicho aqui não dá para ver. Sabe quando a gente aprende na escola que eles trocam a capa? Então, aqui é a capa de um bicho. Então, quer dizer que ele ficou de um besouro. Quer dizer que ele ficou maior que isso. Então, imagina o meu desespero também para dormir, porque além das luzes, tudo que a gente tinha que acostumar, então foi uma coisa que a gente aprendeu, que às vezes a gente estava cansado, mas não necessariamente a outra pessoa estava cansada. Então, essa coisa de combinar para todo mundo tentar dormir cedo, foi um aprendizado nosso também. Em relação aos bichos, assim, eu fiquei desesperada, porque eu não sabia se eu dormia em cima,
para cair algum bicho, ou se eu dormir embaixo para um bicho subir em cima de mim. Então, Deus foi preparando mesmo. Eu falei que, quando eu conversava com os meus pais, a única coisa que eu pedia era para eles orarem pelos bichos. Não tinha outros desafios que não esses. E é incrível como Deus vai preparando tudo, né? A gente fica conversando, e quando você decide uma viagem missionária, Deus traz à memória tudo que Ele já te trabalhou. Então, é muito assim, incrível realmente como a sua mente trabalha para mostrar que desde criança você está sendo preparada para falar de Jesus. E aí, a questão dos bichos, Deus também foi preparando. Então, a gente começou em Manaus, que é um ambiente que está super urbano já. É muito parecido com São Paulo, que é menor. Mas, assim, é muito parecido já. E a gente foi indo para o interior até chegar na aldeia. Então, Deus também estava preparando com o nosso psicológico, não só meu, mas todas as meninas medrosas, para a gente chegar na aldeia, que os bichos eram maiores. Bom, aí foi o último lugar que nós passamos antes de irmos para a aldeia. Foi, tipo, acredito que para todos nós foi o lugar onde mais nós fomos impactados, porque no horário que nós chegamos, que foi um horário cedo, tinha muitas crianças na porta já perguntando o que nós iríamos fazer lá. E foi o povo mais carente que eu pude ver lá. Tipo, foi muito legal trabalhar lá com as crianças, porque tipo, desenvolvemos teatro, as brincadeiras. Tipo, as meninas, quando foram fazer os lanches para a criança, eu não lembro o número. Você lembra o número? Tinha aproximadamente, era isso mesmo. Tinha 350 crianças na igreja. Então, fora os jovens e os adultos que estavam lá, que foi divididos, né? Teve um pessoal que ficou com as crianças, eu mesmo fiquei com alguns jovens, com as meninas que gostam muito de jogar bola lá, as meninas. E foi um trabalho bem legal. Um fato interessante em Taquatiara são que lá realmente foi o lugar mais carente que nós passamos, não só das pessoas, mas do próprio lugar em si. Né? Para vocês terem uma ideia, a igreja que nós ficamos lá não tinha nem água. E a casa do pastor é dentro do terreno da igreja, mas ele não está morando na casa dele, ele está morando na casa dos irmãos da igreja, porque o teto caiu uma parte e está entrando muita água dentro da casa dele quando chove. As casas lá são de madeiras, né? Então, a situação do lugar lá em si é muito precária, do lugar como um todo. E o que chamou muita atenção lá também é que lá tem muitas pessoas com deficiência mental. Então, os médicos não sabem como tratar esse tipo de problema e também não tem nenhum especialista nessa área lá. E, em contrapartida, a gente percebeu que em algumas casas também não é só um problema mental, é um problema muitas vezes espiritual. Né? Então, teve uma casa que o pastor pediu que nós fôssemos lá orar, e foi um momento assim muito difícil para nós, porque as pessoas lá ficavam possessas, né? E isso não é só um problema dessa casa, tem outras casas com esse mesmo problema. Então, muitas vezes, o que é detectado como problema mental, às vezes também não é. Nesse lugar, como o Pedro falou, foi um dos lugares que mais impactou a gente, porque acho que foi onde a gente teve mais experiências. Então, essa que a Adri contou foi no momento de visita. A gente teve um momento maior de visita. Então, o pastor já dirigiu a gente para algumas casas. E mesmo quando a gente não foi dirigido, Deus dirige a gente, né? Então, ontem eu compartilhei com a Sinodal, mas eu vou compartilhar com os irmãos que não estavam. Essa história nos chamou muita atenção. Então, a gente se dividia em subgrupos para ajudar também, para a gente conseguir ir mais casas e chamar. Então, se a gente sentia liberdade de falar de Jesus, a gente falava. Se a gente percebia que a pessoa estava um pouco mais fechada, a gente chamava para atividade à tarde. Então, essa menina, a gente estava indo, e aí ela estava fazendo aniversário. E aí essa mulher começou a conversar com a família dela, né? E o pai ele era cristão, mas ele estava desviado, então ele estava longe dos caminhos do Senhor, e ele estava pensando em voltar, mas estava meio assim. Aí ela foi com muito jeito, conversou com ele, explicou a importância dele estar firme nos pés do Senhor mesmo, e aí ele comentou que era aniversário da filha dele, e que o sonho dela era ter uma Bíblia para ela, porque eles não tinham Bíblia em casa. E aí a gente estava distribuindo Bíblias. Então a gente também não estava distribuindo para qualquer um, porque às vezes a gente sabe que as pessoas não dão valor por não saberem mesmo o valor da Bíblia, né? E aí ela estava cheia de Bíblia na sacola, ela falou assim, não seja por isso. Então ela tirou, essa daqui é a menininha, então ela dando a Bíblia para ela.
E a gente acabou dando não para ela, mas para a família toda, que a gente falou, não custa nada mesmo dar. E assim, a felicidade deles ganharem uma Bíblia foi uma coisa assim que ficou muito marcada no nosso coração, porque às vezes a gente tem tantas, né? E a gente não dá valor. A gente tem a de Genebra, a gente tem a de estudo não sei o quê, e a gente não dá o valor devido à palavra de Deus. E ela ficou muito feliz mesmo, ela ficou olhando assim. Então foi uma coisa que voltou. E aí também foi um desafio, porque ele falou assim, não, vou preparar um monte de coisa para vocês, que é a forma deles demonstrarem amor, né? Então ele levou um monte de coisa depois para a igreja para a gente comer. E aí, então, ele levou jacaré, ele levou uma fruta que eu nunca lembro o nome. E aí, ainda bem, gente, que era bonito, eu não tinha uma aparência feia, eu não consegui colocar aí. E a gente comeu com a maior alegria, porque a gente sabia que ele tinha feito de todo o coração. Então, às vezes, eu também comentei isso ontem, às vezes é necessário, sim, que a gente atravesse o Brasil só para entregar uma Bíblia. Às vezes a gente acha que vai voltar cheio de, nossa, muitas histórias e muitas almas. Às vezes a gente não sabe o resultado do nosso impacto. Mas às vezes é necessário, sim, que Deus desloque alguém daqui, do Sudeste ou do Sul, para entregar uma Bíblia lá no Amazonas. Então, nós ficamos numa aldeia correnteza, e o povo que convive nessa aldeia é o povo Mura. Os Mura, no singular mesmo. Então, esse povo é conhecido por antigamente ser um povo muito agressivo. Eles, além de agredirem os colonizadores daquela época, dos séculos passados, eles agrediam também alguns índios que viviam ao seu redor. Então, eles eram conhecidos antigamente por ser um povo muito bravo. Então, nós ficamos nessa aldeia. Pode passar o decorrente. Aqui é a nossa forma de transporte. Nós fomos de rabetinha mesmo, porque o rio ele era para estar um pouco mais elevado, mas por conta da falta de chuva no começo do ano, então nós tivemos que se deslocar dessa forma. Pode passar. Então aqui foi a nossa chegada no local, e nós tivemos a presença do cacique da aldeia, o Cacheado, e nós tivemos um momento de reflexão com o Ronaldo Lindório. Agora a Adri vai falar um pouquinho o que ele falou para a gente. Antes de falar um pouquinho do que ele falou para nós fomos recepcionados lá com o almoço já feito pelos Mura. Então, para a gente foi muito chocante, assim, porque a gente estava com fome, mas na hora que a gente viu, a gente também ficou meio... E agora? Mas estava muito bom. Eles prepararam peixes para nós. Eles não têm o hábito de limpar o peixe, mas o peixe estava muito gostoso. Então tinha piranha, tucunaré, e eu não sei o nome de peixe, mas tinha muitos peixes ali, variedades. E era muito gostoso, realmente. Eles comem peixe com farinha de mandioca. E o Ronaldo Lindório, né, o pastor Ronaldo Lindório, o que ele falou para nós foi muito impactante e impactou todos. Assim. Depois nós tínhamos nossos momentos de devocionais diariamente, e quando nós conversamos sobre isso, percebemos que o que ele falou impactou realmente todo mundo. E o que ele disse foi o seguinte: o que nós ficaríamos ali na aldeia apenas 4 dias, que é muito pouco para nós aprendermos tudo sobre um povo, aprendemos tudo sobre a cultura, sobre os hábitos deles. Então, era pouco tempo. Então, o que Deus queria fazer conosco ali não era apenas falar do amor de Jesus para aquele povo, mas sim tratar alguma coisa em nós. E nós tínhamos e temos realmente muitas coisas tratadas em nós. Então, por exemplo, os nossos medos, né? No primeiro dia de viagem, quando nós nos encontramos em Manaus, dividimos em 2 grupos, um de menino e um de menina, e aí lá nós tivemos a oportunidade de falar qual que eram nossas expectativas da viagem. Né? E todo mundo falou, olha, eu vim, mas eu não sei como que vai ser, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que eu posso ajudar, o que eu posso fazer. E ao longo da viagem as coisas foram acontecendo, e nós vimos que basta se dispor, que quem faz é realmente Deus. Nós temos apenas que nos colocar como os instrumentos na mão dele. E na aldeia isso ficou muito claro para nós, e Deus foi tratando realmente algumas coisas em nós. Né? Mais para frente nós vamos falar dos medos e de outras coisas que nós podemos ver lá, mas em cada um de nós Deus tratou aquilo que precisava ser tratado. E então nós voltamos de lá diferentes de como nós fomos. E como é comum falar quando se volta de uma viagem missionária, mas é pura verdade, que nós vamos para ajudar, para falar do amor de Jesus, mas quem mais sai ganhando com tudo isso somos nós mesmos. Então aqui são algumas fotos da localização.
a gente ficou fazendo o trabalho na região, então nós tínhamos nossas atividades diárias, que era estudo com as crianças, nós tínhamos brincadeiras, cânticos, aí os rapazes estavam ajudando em outra coisa que a gente já vai falar o que é. Ali é que não dá para enxergar muito bem, mas na foto de baixo da direita é a cozinha, onde as moças escaladas ficavam cozinhando. Em cima, do lado direito, é um campo de futebol. Então, o futebol para eles é algo muito importante. Inclusive, eles apostam muito para jogar futebol, tem vários torneios. Então, para isso, é até inclusive um meio que a gente pode ter para pregar o evangelho. Pode passar. Então, onde nós dormimos? Todos nós queremos falar, porque foi uma experiência muito boa, mas só eu vou falar, entendeu? O pessoal fica perguntando, nossa, mas como vocês dormiram? Foi dessa forma, todos nós dormimos em redes. Então, as mulheres ficaram, por exemplo, cerca de 9 mulheres ficaram em 2 casas, e outras ficaram numa escola, onde é a escola das crianças, e outras ficaram em uma cabaninha. E a maioria dos homens ficou assim, em céu aberto, de frente para o rio. Fiquem tranquilos, porque aqui nessa foto que vocês estão vendo é como se fosse uma ribanceira. Então, até o jacaré chegar até nós, ele tinha que subir um morrinho. Então, não era tão perigoso, mas também não era tão seguro. Aí vocês deviam estar se questionando, mas vocês não conseguiam dormir com um inseto ou com alguma coisa do tipo? Mas nós trabalhávamos tanto, por exemplo, os homens ajudando na construção da oca, que quando nós deitávamos na nossa rede, a gente simplesmente morria. Então, no final do dia, a gente estava extremamente acabado. Já as mulheres tinham algumas dificuldades. A minha experiência é diferente da Tal, porque a Tal ela dormiu no melhor lugar que tinha e ainda não conseguiu dormir. Mas eu dormi na cabaninha, lá mesmo a escola, a cabaninha, e é fechado e ao mesmo tempo é aberto, porque tem só o teto, né, que é feito de palha, mas em volta é completamente aberto, e a cabana era assim também. Né? Foi até uma situação engraçada que a noite que começou a dormir, nós começamos a brincar com os meninos, né, porque começou a chover uma noite lá, a gente falou, vocês não vão dormir. Só que começou a chover onde a gente estava também, então não adiantou nada. Mas foi bem legal, dormi nesse lugar. Então, à noite, a gente tinha que tomar muito cuidado porque não tinha energia nessa parte. E se a gente queria ir no banheiro, fazer alguma necessidade, era o mato. Então, à noite, por exemplo, a última noite foi uma situação muito constrangedora e engraçada ao mesmo tempo, porque a menina que estava do lado da minha rede, ela me acordou no meio da noite, 3 horas da manhã. E aquela foi a noite mais difícil para dormir, porque os macacos estavam fazendo muito barulho, porque tinha onça por perto. Então, a gente estava preocupado para dormir, e a gente conseguiu dormir, e aí ela me acorda, 3 horas da manhã, e aí eu acordei outra menina também, porque ela queria ir no banheiro fazer o número 2. E aí nós fomos com nossas lanternas, né, andando com muito medo, e a gente tinha que ir bem para frente dos meninos, porque os meninos dormiam na árvore, então a gente tinha que ir bem mais para frente deles, para não correr risco de ninguém ver nada. Então, a gente iluminou um lugar lá para ela e voltou e deixou ela lá. E fazendo a necessidade, a gente foi fazer xixi. E aí, ela volta muito rápido. E a gente fala, nossa, já fez? Aí ela, não, era só um pum. Então, a gente ficou muito bravo. Então, assim, mas o que eu tirei de lição disso foi a questão da dependência, que a gente precisava um do outro lá o tempo todo, né? Precisava um do outro para tomar banho, você precisava da ajuda da Tal ou de outras meninas para tomar o meu banho. A gente não conseguia fazer nada sozinho lá. Então, aonde um ia, você sempre estava com alguém, você não ficava sozinho em momento nenhum. A Tal vai falar um pouco de onde ela dormiu. Rapidinho, já esse menino que chegou aqui, o MK, eu falei que ele não ia conseguir chegar, mas chegou. Então, ele estava com a gente também, ele é de São Paulo, da Igreja Presbiteriana da Lapa. Então, é a minha experiência, e é muito interessante porque você vê realmente como Deus é incrível e consegue trabalhar a mesma situação de modos diferentes. Então, eu lembro que eu fiquei muito admirada quando a gente apresentou na igreja do Jonathan, porque os meninos contando, eles dormiram assim, ao Léo mesmo, e para eles foi tão maravilhoso. Aí eles falaram que o dia que choveu, o MK até comentou que ele achou que alguém estava fazendo xixi nele, aí ele só virou pro lado e dormiu.
E eu falei assim, gente, eu não conseguia, porque eu tinha tanto medo, gente. Então, assim, eu realmente não estava confiando em Deus no princípio, assim. Então, eu lembro que a primeira noite foi tão difícil, porque eu estava tão cansada, mas o sono não vinha por medo mesmo. Eu não vou ampliar, mas eu dormi numa casinha que era de taipa, então tinha coberto, só que a gente não fechava a janela, porque senão a gente ia morrer de calor. Então, os bichos poderiam entrar pela janela. E eu estava sem mosqueteiro. Então, eu achava, quando a gente assiste Tainá, né, que a gente dorme na coisa mais bonitinha, só que na verdade eu dormia assim, olha, eu tinha muito medo. A gente criava o nosso próprio mosqueteiro. Então, esse dia foi muito marcante para mim, porque eu orei com uma menina, eu falei assim, não, a gente precisa orar, porque a gente precisa dormir para amanhã estar viva. E aí eu lembro que a chuva eu não escutei, então acho que a chuva foi bom para todo mundo, porque eu lembro de ter dormido no período da chuva. Então, uma mesma experiência também a gente tira de lição que Deus trabalha de diferentes modos, né? Porque às vezes a gente fica pensando, pô, por que a gente vai viajar? Eu não tenho vontade, mas Deus às vezes quer trabalhar uma coisa que Ele quer trabalhar aqui, só que você não está se permitindo. Então, às vezes você precisa ir para lá para perceber que Deus trabalha na sua vida. Então, eu lembro quando eu voltei para São Paulo, essa questão dos medos ficou tão forte para mim que eu falei assim, aqui eu também tenho medo, mas a gente acostuma. Então a gente também tem medo de ladrão, a gente também tem medo que entrem na nossa casa, mas a gente está tão acostumado que a gente se acostuma com medo. Lá, como tudo era muito novo, essa coisa da onça, gente, eu não sei até hoje se é lenda, se era verdade, porque eu escutava onça em qualquer lugar e não aparecia. E aí teve um dia que as meninas, a Juliana, gente, ela tem cara de boazinha, mas também ficava fazendo barulho lá de onça, e aí teve um dia que a gente ia tomar banho também, que a Adriana falou, e era muito tarde. E aí a gente viu um bicho. E aí a gente não conseguiu, ficamos desesperadas, corremos. Aí o pessoal achava que era cobra, que era onça. Então, assim, tudo a gente tinha que fazer com muito cuidado também para tomar conta dos outros e dos indígenas, que a gente tinha que dormir cedo, porque eles acordam muito cedo. Então, dá 8 horas, eles já estão dormindo, porque escurece mesmo. Então, os cultos que a gente fazia, a gente até precisava de lanterna, tudo. E aí, a gente também combinou isso. A gente falou assim, ó, a gente vai tentar dormir cedo e falar baixo. E aí, a gente realmente se esforçou. Eu achei que a gente tinha atingido o êxito até no último dia, que quando a gente foi se despedir, a mulher falou assim da aldeia, nossa, agora vai ficar silêncio à noite pra gente. Então, a gente não conseguiu atingir isso. Então, até a questão da cultura mesmo, que a gente fala gritando, e às vezes não é necessário, né? Então, às vezes a gente aprende também que falar, às vezes, com moderação, mais baixinho, às vezes é uma forma da gente conversar com os outros, né? Bom dia, irmãos, tudo bem? Desculpa o atraso, eu tive que estar no louvor lá na igreja e vim correndo, mas chegamos, né? Que parte que a gente está? As crianças. Já passou? Ah, tá. Então, a gente teve um contato lá, tem até aquela foto que tem as crianças com a pulseirinha, se tiver como aproximar. Vocês falaram da pulseirinha já? Já, tá bom. Que as crianças, a gente teve um contato muito legal com elas em si. O Jonathan quase trouxe, na verdade, como que é o nome dela? A Radassa para ele, mas não podia, né? Senão a FUNAI ia prender ele. Ele já veio todo regular com as... Você contou isso? Tá ao vivo na internet? Não pode, então, né? Ele trouxe um cocar, né? Que é uma espécie de chapéu, não sei explicar direito, sabe? Com as penas de aves, então isso ele também trouxe, mas morrendo de medo, né? Então, mas vamos deixar isso entre nós, tá? Bom, lá a gente trabalhou com as crianças bastante, né? Como as atividades que vocês viram, que a gente fez também com elas. O que mais que tem depois? Pode passar. E a gente teve alguns momentos, na verdade, depois de todo dia, a gente tinha um culto à noite, meio à luz de lanterna mesmo, ou à luz que tinha ali. Todos os dias a gente tinha os cultos, e no último dia a gente fez uma fogueira ali, brincou todo mundo junto, tanto o pessoal de lá, quanto a gente, né, o nosso grupo. E a gente também teve uma oportunidade, eu e a Adriana, de visitar uma outra aldeia lá mesmo. Então a gente ficou na aldeia que chama Correnteza, né? Mas lembrando que lá é uma reserva com outras aldeias próximas, ali cercando o rio Urubu, onde a gente estava. Então a gente visitou uma outra aldeia que chama São José 2, e a gente pôde conhecer um pouco da rivalidade que tem lá, inclusive. Por quê? Na verdade, eles têm uma certa rixa, a gente não sabe explicar direito, mas eles têm um certo conflito com essa aldeia,
a aldeia que a gente estava, né? E mesmo assim a gente foi até eles, convidar eles para os trabalhos e levar as Bíblias que a gente estava distribuindo. Então foi um momento meio tenso, porque nós estávamos com uma enfermeira que era da aldeia de Correnteza, e ela foi com a gente, só que a gente não entendeu direito depois, só que a gente foi entender que elas estavam meio assim receosas, porque essa enfermeira ela não subia até essa outra aldeia, justamente por essa rixa que eles têm entre as tribos. É a própria tribo, mas assim, entre as aldeias, né? Então, não sei se alguma coisa mudou depois, se de repente eles voltaram a se falar, não sei. Eu sei que a gente foi e convidou eles, a gente conversou com eles, falou da palavra de Deus, tivemos ali um momento muito legal. E também pudemos, de certa forma, conhecer, e para mim ficou muito marcado assim, que você pode estar em qualquer lugar, mesmo lá no meio da floresta, o coração do homem ele vai ser corrupto de qualquer forma, tanto em ganância quanto em querer ter o poder, sabe? A gente acha que essas questões mesmo que divergiram as aldeias é questão de poder, de querer ter própria autonomia na região e assim por diante. Então a gente vê que até lá a gente tem certos conflitos que a gente vê aqui, né? A construção. A construção da Oca Igreja deles lá, nós participamos com eles, nós meninos, e participamos buscando essas toras de madeiras que parecem ser pequenas e leves, mas era necessário três homens para carregar. E era uma distância grande para levar, então a gente pôde ver o peso e a dificuldade que eles têm. Mas foi algo gratificante de estar ali com eles e trabalhar, podendo construir essa oca. Nós saímos de lá, ela não estava totalmente pronta, acredito eu que ela deva estar quase pronta, por algumas fotos que recebemos no WhatsApp, no grupo, e é isso. Esse trabalho nessa região começou há aproximadamente 1 ano atrás, então o pastor Alcedir, que é da Igreja Presbiteriana de Manaus, pastor Denis, que foi da outra comunidade que nós visitamos, e o pastor Ronaldo Lindório começaram esse trabalho nessa região. Então, nós precisamos muito orar por essa localidade, porque o trabalho não é fácil, inclusive para que Deus levante verbas para que a igreja termine sua construção. E realmente é um local de dificuldades muito grandes, e o missionário que estava lá, inclusive, vai sair de lá para se deslocar para outro ponto, o missionário se chama Baré, e agora nós não sabemos especificamente se o pastor Denis, que é um dos responsáveis, vai ficar tomando conta dessa localização. As aprendizagens a gente foi falando ao longo das nossas falas. Mas o que a Adriana falou, que Deus fala através da natureza, porque aqui a gente não tem natureza, né? Então, a gente vai para lá e se espanta mesmo da beleza. E, no meu caso, eu nunca me imaginei na Amazônia. Realmente, no Amazonas, nunca foi meu sonho. Assim, o pessoal fala, poxa, eu queria conhecer a floresta amazônica. Eu nunca tive vontade. E aí, quando você vê lá, você começa a perceber o quanto realmente é Deus que conduz a sua vida. Então, todos os dias que eu via aquelas formigas daquele tamanho, aquelas árvores, eu ficava falando, gente, não sou eu mesmo que controlo a minha vida. Então, o quanto o que a Adriana falou, e realmente é verdadeiro, a gente já está caminhando para o final, então eu vou comentar. Depois que a gente voltou, esse mês todo a gente apresentou nas igrejas, né? E aí a Renata me mandou uma mensagem falando que ia ter doce missão hoje. E aí ela falou assim, a gente estava conversando e a gente decidiu que a gente daria... Porque, assim, quem não conhece o Doce Missão, também já vou explicar. É um projeto que a gente faz, todo o dinheiro que a gente vende com os doces, a gente reverte para os missionários. Então, esse projeto também nasceu no coração de 2 moças aqui, e às vezes a gente não sabe o impacto, né, que as nossas ações têm. Então, às vezes, a gente recebe direto e-mails de missionário, assim, falando o quanto foi importante e o quanto, às vezes, a gente não tem noção. Um dia a gente compartilha com vocês esses e-mails. E aí ela falou assim, a gente queria doar para o projeto que vocês participaram. E eu fiquei tão feliz, porque, realmente, assim, às vezes a gente tem medo de se dispor. Mas quando a gente se dispõe, gente, Deus cuida de tudo. Então, assim,
se é dinheiro, se é qualquer coisa, Deus levanta realmente, assim, um apoio. A gente conversou entre a gente, assim, daqui, pelo menos, todas as igrejas apoiaram muito. Então, assim, com oração, e era muito gostoso saber que tinha gente orando por nós. Não é assim em todas as igrejas, né? Mas a gente também queria agradecer vocês, porque a gente sente o amor de Deus. Então, o que o Jonathan falou também, não é só estar envolvido financeiramente, é se envolver pessoalmente mesmo com quem está indo. Então, assim, sempre que vocês forem comprar um doce ou doar dinheiro, às vezes é bom também mandar uma palavra de afirmação, falando, ó, estou orando por você, porque isso faz muita diferença mesmo. Então, a gente decidiu que o dinheiro, porque assim, graças a Deus, Deus cuidou das nossas passagens, essas coisas, então a gente não precisava realmente pra gente, porque Deus cuidou de tudo. Então a gente decidiu, a gente estava na dúvida entre a Oca e o pastor Denis, mas a gente decidiu que a gente doaria pro pastor Denis, que é de Novo Remanso, de Itacoatiara, que é aquele que foram várias crianças, porque ele também está responsável pela aldeia agora, por enquanto, provisoriamente. Então, a gente vai entregar para ele, porque aí ele divide da melhor forma entre a igreja dele, a casa também dele, que ele precisa consertar lá, até para o ministério dele, e a Oca. Então, o dinheiro de hoje do Doce Missão vai para essas aldeias. Então, era uma coisa que não estava no slide, mas que eu falei, eu preciso compartilhar com os irmãos, assim, o quanto Deus é tremendo e o quanto Deus conduz a nossa vida. Eu vou parar de falar, senão eu vou chorar. Primeiro sinal. Vocês querem falar da comida? A comida na aldeia, por incrível que pareça, acho que foi o melhor lugar que nós comemos. Assim, em questão de comida, porque eu gosto muito de peixe, particularmente. Então, eles têm um tempero diferente e lá é muito peixe, né? Peixe é a comida deles. Então, eles pescam peixe todo dia e comem peixe todo dia. O que marcou muito a gente lá é que lá não tinha prato como a gente tem o hábito de ter aqui. E os pratos que nós tínhamos eram pratos muitas vezes descartáveis. E, às vezes, a água, a gente não podia chegar perto do rio para pegar água direto no rio, porque a questão dos bichos, né? Lá tem muito jacaré, lá tem arraia. E também a questão da malária. Então, a gente não podia se aproximar do rio. Então, tinha uma bomba que puxava a água do rio para que a gente pudesse usar, tomar banho, fazer comida e nossas outras necessidades. Só que essa bomba, ela falhava muito. E, geralmente, ela falhava na hora do almoço e na hora da janta. E aí, o que acontecia? Os pratos, a gente tinha que esperar uma parte das pessoas comer, para depois a outra parte comer. Então, a gente não tinha como lavar o prato. Então, a gente pegava o prato sujo e comia no prato sujo. Isso, para mim, para tal, foi uma experiência muito difícil. Então, tivemos, assim, outras experiências no sentido da água, porque para lavar era sempre uma canequinha para você tomar banho, para você escovar o dente, para você lavar a louça, que eram panelões. Então, a gente demorava muitas vezes para lavar a louça, porque a água também demorava para chegar. Então, nesse sentido da água, nós tivemos muitas dificuldades. Com os animais também, que acredito que, por incrível que pareça, o bicho que mais incomodou na aldeia foi uma formiga, que ela é pequena, mas o nome dela é formiga marrom, ou formiga cabeça de fogo. Ela é marronzinha e a cabeça dela é vermelhinha. Quando ela te pica, você sabe por que é cabeça de fogo, porque arde muito. E lá tem muito. Então, à noite não tem energia, você não sabe onde você está pisando. Então, era muito normal nós pisarmos no formigueiro. Então, a gente via com álcool na mão, correndo atrás de álcool para poder passar, porque queima muito. A gente voltou com a nossa mala com formiga ainda, de lá do Amazonas. Então, pessoal, eu tive a oportunidade de ficar mais 10 dias, então eu pude ver um pouco como é a experiência missionária de um missionário que está sozinho, né? Que você está com aquela turma, 50 pessoas é uma coisa. Agora, quando você está lá sozinho, ficou eu e mais outro rapaz que estuda no IBEL, então a gente ficamos mais alguns dias e podemos ter a noção de quais é as dificuldades do missionário. Sobre aquele caso de transportar madeira da selva até a construção da Oca, então a FUNAI ela tem um limite que libera para os nativos. Então a gente não estava desmatando porque eles podem fazer isso. Em questão do cocar, eu não matei nenhuma arara, nem nada do tipo. Eles fizeram uma premiação e eu fui sorteado no meio de 50, então foi muito bom. Então, por que o Amazonas? O Amazonas ele tem em torno de 7.000 etnias.
E dessas 7.000 etnias, apenas 1.500 já foram alcançadas pelo Evangelho. Não significa que foram alcançadas pela Igreja Presbiteriana, mas pelo Evangelho de uma forma geral. E então a dificuldade no Amazonas hoje ainda é muito do Evangelho. E por que isso? Porque o que foi percebido, né, lá, que o pastor, o reverendo Ronaldo Nidori ainda comentou conosco. As que são mais próximos de rio, onde o acesso é mais fácil, porque você consegue chegar de canoa, de barco, elas já foram alcançadas. Como a aldeia que nós fomos, já tem missionários trabalhando lá. Quanto mais afastado de rio, que você tem que andar dias, às vezes pela mata fechada, e não tem, às vezes, água próximo para você beber, então é mais difícil de chegar lá, que são aqueles que o Jonatas comentou, que ainda não tem contato nenhum, às vezes, com os humanos, que eles separam, né? Indígenas lá é um povo diferente para eles. E as dificuldades que nós temos, no caso de chegar a esses povos, é o acesso, né, que é muito difícil, a FUNAI, e o que eu acho que está na nossa mão é a falta de preparo e assistência aos missionários. Né? Por quê? Porque os missionários, às vezes, eles vão para o campo, eles não se prepararam o suficiente para ir, né? Porque dependendo do lugar que ele vai ficar, às vezes demora 2 anos só para ele aprender a cultura e a língua daquele povo que ele vai trabalhar. E na questão da assistência, as igrejas às vezes mandam os missionários, enviam os missionários, mas não perguntam como está, não vão às vezes se programar para ir fazer uma visita para o missionário, às vezes não ajudam com orações, que é o principal, não ajudam financeiramente, e o missionário não consegue se sustentar naquele lugar, e aí ele acaba retornando. Então, às vezes, o que impacta também lá muito é que você começa um trabalho e o índio ele se fere muito também quando você volta. Ele se sente abandonado. Então, alguns lugares, as portas se fecharam não porque não conseguiu acesso, mas porque a pessoa chegou até lá e teve que retornar por causa de uma questão de assistência. Então, acho que isso está na mão das nossas igrejas como um todo. Está na nossa mão orar pelos nossos missionários, verificar como eles estão, porque eles estão lá isolados de tudo o que acontece aqui, perguntar se eles precisam de alguma coisa e principalmente de orações e da parte financeira também. Eu queria chamar o pastor que viesse à frente para estar orando, encerrando, e que nós possamos realmente ser cristãos de verdade que anunciam o Evangelho do Senhor. É que a mãe da Tawane falou que o tempo acabou, não sei se dá tempo de cantar uma música, só se o pastor liberar, senão... Então o MK vai explicar como funciona. Bom, a gente aprendeu essa música lá, né, da língua deles, o Nhangatu. E a gente quer primeiro mostrar para vocês, mas a gente quer convidar vocês também para aprender com a gente, tá bom? Então, só para vocês entenderem. Deus Purangauá, Deus Purangauá, Ajudarixé, Mucaturixé, Deus Purangauá. Que é, Deus é bom para mim, Deus é bom para mim, Ele me ajuda, Ele me sustenta, Deus é bom para mim. Tá? Então a gente vai cantar primeiro a capela, e aí depois a igreja vai se levantar e a gente vai cantar todos juntos, tá bom? Então vamos lá. Deus Purangauá, Deus Purangauá, Ajudarixé, Mucaturixé, Deus Purangauá. Mais uma vez. Deus Purangauá, Deus Purangauá, Ajudarixé, Mucaturixé, Deus Purangauá. Deu para aprender? Então vamos ficar de pé. Deus Purangauá, Deus Purangauá, Ajudarixé, Mucaturixé, Deus Purangauá, Deus Purangauá, Deus Purangauá, Ajudarixé, Mucaturixé, Deus Purangauá. Pastor, por favor. Irmãos, nós tivemos algumas ideias para o acampamento próximo. Né? Nosso próximo acampamento, os meninos à beira do rio e as meninas na cabaninha. E um kit, uma canequinha para cada pessoa poder passar os 4 dias no próximo acampamento.
Isso. A única coisa é a questão do matinho, a gente ainda vai pensar o que é que vai fazer com ele. Que bom, meninos, que Deus abençoe a vida de vocês. Imagino as experiências marcantes, aquilo que não dá para falar, né? Aquilo que as palavras limitam a gente de dizer, mas que Deus proporcionou a vocês. Que Deus continue a ajudá-los e abençoá-los. A vocês lá do IBEL, tá? Mando um abraço para todos os meninos e meninas lá do IBEL. Sempre é bom lembrar que o Instituto Bíblico Eduardo Lane é um dos mais tradicionais da nossa igreja e tem formado homens e mulheres de Deus que têm saído pelo Brasil afora evangelizando, ajudando igrejas. Se você tiver a oportunidade de fazer uma viagem para Minas Gerais e conhecer o IBEL lá em Patrocínio, será uma coisa importante você fazer. Você vai conhecer uma das mais tradicionais instituições da nossa igreja, das mais importantes. Minha mãe estudou no IBEL, estou falando tudo isso por causa dela. Tá bom? Vamos orar, irmãos, vamos pedir a Deus pela vida desses meninos e por essas pessoas que precisam ouvir o Evangelho, e para ouvir o Evangelho precisam que nós ajudemos. Pai, és um Deus tão bom, fizeste o mundo de maneira tão perfeita, e mesmo o homem tendo pecado e trazido sobre o mundo tanta maldição, ainda permanece esse mundo com tanta beleza original, onde tua mão pode ser vista, onde é possível, Deus, pensar na existência de um Deus Criador. Ó Deus, nós sabemos que a ação do homem é destrutiva, mas o Evangelho constrói. O Evangelho reconstrói vidas. Deus abençoe aquelas crianças, aquelas famílias desestruturadas. Deus, nós não pensamos no sofrimento da vida, da luta com a natureza, mas da luta do homem contra o pecado, Deus. Que o Senhor abençoe o pastor Denis e todos os missionários envolvidos na obra, na aldeia de Correnteza ou as aldeias vizinhas ali, Senhor. E a estes jovens que o Senhor premiou com esta experiência, que o coração deles seja marcado para sempre e despertados cada vez mais para despertar outros. Obrigado por ouvirmos hoje deste testemunho, da exortação da Tua palavra, e obrigado por estarmos aqui para compartilhar isso com todos. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Assentem-se um pouco, meninos também, muito obrigado. Gente, senão o pessoal da Doce Missão vai bater em mim. Hoje, a partir desse ano, a gente não vai mais marcar. Porque para a gente também ter um controle maior, que às vezes é difícil, às vezes a gente esquece de ver quem marcou. Então hoje só com dinheiro, tá? Até para a gente enviar, porque às vezes a gente não consegue enviar tudo, porque tem gente marcada. Então hoje a partir de hoje a gente não vai mais anotar, tá? Então os doces estão lá embaixo, depois que acabar a plenária também. Está suspenso o fiado no nosso Doce Missão, tá bom? Irmãos, rápidos avisos, eu não sei se já foram feitos logo na abertura. Classe de catecúmenos começa no início de março. Procurem o presbítero Cláudio, procurem o presbítero Paulo. Estou lembrando os moços, você completou 18 anos. Não, calma lá. Completou 18 anos, além de alistar no exército, essas coisas, lembre que você deixa de ser membro da igreja, mesmo tendo sido batizado. Tem jovem que vai completando 18 anos e perde, daí não sabe que não é mais membro da igreja.
Então, a partir dos 15 anos, qualquer irmão ou irmã pode se inscrever na classe de catecúmenos, ok? Ela funciona no horário da escola dominical. Procure os presbíteros, vão ajudar vocês, tá? Lembre-se das nossas indicações para a eleição de diácono, aliás, só de diácono, que o mandato do Sérgio foi alterado, ele encerrou o mandato diaconal, começou um mandato presbiterial, então nós temos que, suprir essa necessidade da nossa junta diaconal, tá bom? Pois não? Monte Sião, lição de número 13, para o próximo domingo. Pode, Ruth? É que muita gente já perguntou e eu tenho certeza que muita gente vai perguntar. Gente, a Elis foi operada na quinta-feira. Foram 2 cirurgias em uma. Ela primeiro retirou as mamas, as 2 mamas, e já fez a reconstrução dessa mama. Por quê? Porque os médicos acharam melhor que fosse assim e também por questões financeiras. Financeiramente também economizou o fato dela sofrer 2 vezes 2 cirurgias, tá? Foram 9 horas de cirurgia, ela foi para a sala às 4h30, ela saiu às 2h30 da madrugada. Eu não tenho certeza, mas acho que a primeira informação foi por volta das 9h30, que ela estava passando bem. Depois eles já fazem os primeiros exames, né, preliminares para saber se tinha algum vestígio nas mamas que foram retiradas. E, graças a Deus, não deu nenhum vestígio. Então, ela está bem, já está de alta. O Daniel me escreveu agora, eles estão indo para casa. O médico aconselhou que ela não recebesse visita nessa primeira semana. Quem quiser ter maiores informações, teve irmãs da igreja que já passaram por esse processo. A pessoa não pode nem rir, nem nada, porque ela não pode movimentar nada aqui em toda essa região. Mas a gente quer agradecer as orações, o pessoal, como sempre, muito presente, muito perto. Então, eu estou passando aí o recado, porque assim vocês me poupem de falar para tantas pessoas a mesma coisa, tá? Obrigada pelas orações. Tá certo, irmãos. Os demais avisos estão no boletim, Bazar da SAF, Culto dos Formandos. Procure ler os avisos do boletim para você ficar bastante informado, tá bom? Que Deus abençoe a todos, seja um bom domingo para todos. À noite estaremos de volta para bendizer, louvar ao Senhor. Você que gosta de ler a liturgia antes do culto, tem 2 erros aqui só para você corrigir. Os textos da leitura não são João 8:12 e João 11:17 a 27. É João 1, do verso 1 ao 4, e 1 Samuel 15. Esqueci o segundo, agora não lembro de... Abre aí 1 Samuel 15. 1 Samuel 15 é o texto que Samuel corrige Saul, dizendo assim, que Deus... Abriu aí, Cláudio? Na minha Bíblia eu sei que está do lado esquerdo no alto, né? Mas... Perdão, 1 Samuel 15, do verso... onde ele fala que... Aqui, ó. Do verso do verso 20 até o verso de número 24. Eu acho que é isso. Depois, lógico que à noite a gente fala o verso certo, mas importante é o versículo que diz que Deus tem mais prazer em que se obedeça do que ofereça sacrifício. Você que gosta de estudar a liturgia antes, estude isso. Que Deus abençoe. Bom domingo para todos.